Sejam muito bem-vindos ao Pode Mais, em mais uma edição do podcast do Instituto Mais. Eu sou Rosângela Angelini e hoje vamos falar sobre algo que muita gente vive, mas poucas entendem de verdade. Famílias atípicas enfrentando pressões que são totalmente típicas da nossa sociedade. Existem olhares, julgamentos, cobranças e, ao mesmo tempo, um amor que precisa ser mais forte que tudo. Porque, no fim, o futuro é nosso presente e ele começa dentro de casa. Bom, hoje eu recebo aqui uma mulher que carrega muitos papéis, profissional, mãe e, principalmente, uma voz que representa tantas famílias que vivem o TEA todos os dias. Então, seja muito bem-vinda, Mariana Villani, tá? E nos conte aqui um pouquinho sobre você e, ao mesmo tempo, você já aproveita e me conta quem é você como mulher e mãe. Essa parte de mulher e mãe a gente costuma separar, né? Porque é difícil ter os dois papéis, né? E juntá-los, né? Numa pessoa só. Então, assim, hoje eu como mulher, eu diria que sou realizada profissionalmente, né? Agora eu sei o que eu busco na minha profissão. E foi exatamente como mãe que eu me realizei como mulher. Sim. Era um sonho muito grande e nasceu meu pequenininho. E a partir do desenvolvimento dele, eu fui vendo que eu precisava não só ajudar ele, mas aquilo se tornou um propósito para mim de viver, né? Então, ele veio num momento que eu estava perdida, né? E nele eu me achei. Então, hoje, a mulher que eu me tornei foi graças à mãe que eu me tornei. Muito bem. Deve ser uma situação assim bem difícil, né? Entendeu? Como aquela esperança que a gente tem quando você está grávida, os sonhos, né? E, de repente, algo impacta ali no meio do caminho, mas você continua sendo mãe, né? Sim. Você não pode nem abandonar nem a mulher, nem a mãe. Aí, diante disso, me conta para nós como foi esse momento em que o TEA entrou na sua vida. Na verdade, eu já trabalhava, né, em uma academia onde eu tinha muitos alunos e ali eu tive contato pela primeira vez com crianças e adultos autistas, né? Mas nunca tinha ido muito a fundo, porque eram pessoas que tinham a sua comunicação, então, ou quando era criança, a mãe falava, é assim, assim, e de uma certa forma ali eu fiquei, né? Em alguns momentos eu estudei, pesquisei sobre, e eu acho que isso foi fundamental. Eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento humano. E meu filho, ele começou a se desenvolver, ele se desenvolveu muito bem, mas ele estava sempre ali naqueles marcos de desenvolvimento, sempre atingindo os seus limites, né? Até aí estava tudo bem, mas por volta de 1 ano e meio eu comecei a reparar que alguma coisa estava saindo do lugar, né? Então, sim, apareceram as estereotipias, né? Que são desenvolvimentos repetitivos e o chamar, né? O chama o nome não atende. Não atende. Né? A gente acha que ele não está não olha para você e fala, essa criança não gosta de mim. E palavrinhas não tinha, né? Ele não falava nenhuma palavrinha. Ele balbuciava bastante, mas não falava. Sim. Então ali já me acendeu um sinalzinho de alerta.
Aí eu já comecei a pesquisar, já entrei mais a fundo e eu sabia que tinha ali as suas semelhanças, né? Sim. Mas eu precisava de um profissional que entendesse, que orientasse. Né? Veio também o aviso da escola sobre a fala dele. Sim. E aí foi engraçado porque eu comentei, eu falei assim, eu estou desconfiada, porque aquilo estava preso dentro de mim, né? Eu tinha uma amiga que eu conversava com ela e a gente ficava ali na dúvida e a gente olhava para ele e falava, mas isso não acontece, mas isso acontece. Porque até então a gente coloca as características do TEA dentro de uma caixinha, né? Sim. Andar na ponta dos pés. Algumas características que já existia dentro das avaliações, né? E até então eu não sabia que a régua do autismo era muito grande, né? Que a variação é bem grande. Então eu falava, mas ele não anda na ponta do pé, mas, né? E ficava aquela dúvida. E aí veio a escola e falou, olha, por orientação, procura uma fono, ele ainda não está falando nenhuma palavrinha, isso já era por volta de 1 ano e 8 meses. Aí eu falei, eu tô desconfiada que ela é autista. Elas falaram, não é isso que a gente está falando. Eu falei, eu não sei, né? Mas eu tô desconfiada. Então, Sim. assim, ainda eu encontrei um tabu ali na frente, a preocupação delas de falar que elas não estavam colocando diagnóstico, sim. né? Mas que estava ali uma dificuldade. E aí, quando foi a consulta pediátrica, eu falei para ela falou assim, não, vamos colocar ele ali. Então, primeira especialista que você buscou foi a própria médica pediatra? Foi. Tá. E ela te deu algum retorno, um feedback? Ela falou, olha, vamos colocar ele, volta para a escola em período integral. A gente estava saindo de uma pandemia. Né? Ah, sim, ele enfrentou a pandemia, né? Isso. Então, assim, eu vivi aqueles meses de pandemia no crescimento dele. Então, eu acompanhei tudo muito bem. Né? E eu comecei a puxar o desenvolvimento dele. E aí, a primeira especialista foi a pediatra e ela falou para mim, ela falou, olha, vamos colocar ele em socialização intensa, volta para a escola, né? Deixa ele lá, vamos procurar a fono e a psicóloga, né? Para ir dando respaldo. E aí tenho, né, uma amiga que na época era uma aluna minha, né, psicóloga. Ela estava estudando sobre o TEA. Ela falou, Mari, eu vou fazer as avaliações com ele. Eu falei, perfeito, porque eu estava perdida e eu sempre comentava com ela. Né? E aí ela fez todos os questionários comigo, fez tudo direitinho. Fui numa fono, procurei a avaliação, né? E aí fui na neuropediatra, já encontrei ali. E aí, com a avaliação neuropsicológica, que veio o diagnóstico. Né? Ela colocou ali tudo que ele tinha e a neuropediatra falou, olha, realmente é compatível com o transtorno do espectro autista. E aí ela deu o laudo, ele tinha 2 aninhos e pouco, né? Que fez essa conclusão, porque é uma bateria de testes, existe um exame de sangue. Imagina uma criança ter que, nessa fase, já ter que passar por vários testes. Testes, diagnósticos. Enquanto nessa idade, muitos pais já estão levando para a escolinha, né? Começa a procurar natação, apesar do que o meu já fazia, mas começam a procurar coisas para se desenvolver, a gente vai procurar terapias para ver, né, o que está acontecendo. Sim. E já começa essa diferença, né? E aí, quando veio o diagnóstico, o que é muito diferente para a maioria dos pais, eu não tive um luto. O que acontece com muitos pais. Interessante isso. Por que essa história do luto? Porque a partir do momento que a criança recebe um diagnóstico, os pais pensam naquele momento, o que eu vou fazer? Tudo que eu planejei para o meu filho não vai acontecer. Tipo, o mundo ele desaba. Desaba. Então,
E isso ninguém te contou, né, que ia acontecer isso no seu caminho. Não. Ele surgiu do nada. Eu fico imaginando, não só você, né, mas esposo, família, amigos, você ter que enfrentar tudo isso, choque que não deve ser. Tô certa? Tá bem certa. Uhum. E assim, na verdade, quando eu descobri, eu falei, pronto, agora eu sei o caminho que eu preciso seguir. Uhum. Eu sei o que eu preciso fazer. E assim, eu posso dizer com todas as letras que eu tive muita sorte. Porque eu sou separada do pai do meu filho. Sim. Mas na época eu estava junto e ele, assim, em nenhum momento vem com aquela história de que, né, cabelo em ovo, nós está procurando demais. Aí ele só falou para mim, me fala o que eu preciso fazer. Uhum. Porque ele também... Foi um choque também, né? Para ambos. Ele não sabia. Aquilo, para ele, era muito novo. Uhum. Para mim já não era tanto, porque eu já tive contato devido à minha profissão. Uhum. Né? Mas era na minha vida. Então é diferente. Sim. Imagino o choque que para os pais, né? No seu caso não, porque você já estava dentro da área, o olhar já é diferente, né? Sim, eu sabia que ia mudar muita coisa, mas eu acho que o principal de eu não ter tido esse luto foi que eu nunca planejei a vida dele. Sim. E eu acho que isso é um diferencial muito grande. Porque é comum, claro, a gente, quando está grávida, a gente já idealiza. São os sonhos. Como vai ser, o que vai fazer, vai entrar na faculdade. Sim. E eu nunca pensei nisso. É lógico que né? O que eu sempre pensei... Você nunca pensou, ou diante de saber que o filho era autista, você não teve esses sonhos? Não, eu nunca... Na verdade, isso é uma coisa sua. Eu nunca planejei a vida dele. Tá, você não criou expectativas em relação ao desenvolvimento da criança. Não. Independente de saber... Ótimo, parece que ali já existia parece uma orientação, meia coisa que... divina, vamos dizer. Pois é, o universo mandando mensagem para você. Muito interessante isso. E assim... De uma certa forma, parece romantizar, né? Mas não, o caminho é bem difícil. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, tudo que eu passei quando ele nasceu fez sentido. Porque ele foi uma criança que não soube mamar sozinha, ele precisou de ajuda. Aí você começou a prestar atenção no que em itens. Que eu nunca parei, nunca tive um recém-nascido, né? Sim. Eu dei aulas de bebês, tudo, mas eu não tinha ali o meu todo dia, 24 horas. Então, sono nunca foi bom, né? Hoje em dia, graças a Deus, está. Mas, enquanto bebê, teve noites que eu dormia sentada, porque ele acordava de 1 em 1 hora. Olha só. Então, isso são sinais, né? A gente sabe que a maioria das crianças não dorme uma noite inteira. Mas o sono do bem era muito ruim, né? Isso impacta na vida, porque eu já trabalhava. E assim, a privação de sono... Nossa. É horrível, né? Então, ali tinha um bebê para cuidar, tinha uma casa para cuidar, tinha o trabalho para cuidar e sem dormir, praticamente. Porque acordando de 1 em 1 hora não dá certo. Sim. Né? Essa parte da maternidade, né, da mãe amamentando, depois que o neném nasce, é uma fase bem delicada, né? Complicada. A gente abre mão de tudo como mãe, né? Então, nesse momento, eu precisei dar uma pausa, né, na minha parte profissional. Eu engravidei, eu estava fazendo mestrado, né? Você fez mestrado de quê? De neurociência? Isso, mestrado em neurociência. Foi esse, não? Foi aquele das crianças obesas? Não foi o do ABA, não. Não. Nossa! É de
Não era de crianças? Ciências, não. Gente, fugiu. Não tem problema. É assim mesmo. Foge tudo durante um podcast. Não, Ciências Interdisciplinar da Saúde. O mestrado foi em Ciências Interdisciplinar da Saúde, né? Sim. Você Então, estava sendo preparada. e aí foi um processo. Então, aí durante essa parte da maternidade, eu ainda estava no meio de um mestrado. Sim. E aí foi complicado, mas nessa parte, assim, eu tive uma orientadora e uma equipe, assim, fantástica, né? Não tenho do que reclamar. E aí foi complicado, mas eu concluí o estudo, mas eu precisei pausar ali. Eu gosto muito da parte científica, né, de pesquisa, de estudos, mas como que uma pessoa sem dormir vai conseguir ler alguma coisa, né? Então, eu tive que dar uma pausa ali e apenas trabalhar o presente. Trabalhar com o presente. O foco do que realmente era necessário. Isso ali, o que estava na hora. E meu filho demorou para entrar em terapias por causa, né, demora, plano de saúde, essas coisas, espera carência, mas enquanto isso, eu fui atrás. Sim. Né? Então, eu fui tentando desenvolver, porque eu vi que tinha algumas alterações motoras na parte dele, né? E eu fui ali tentando estimular, natação, em casa, vamos correr, descia com ele para a garagem, vamos andar, vamos fazer isso, né? Sim. Só que também vem ali uma parte, como eu não tinha uma orientação ainda, eu sobrecarregava ele. Então, eram noites e noites de crise. Todos os dias tinha uma famosa crise, né? De sobrecarga. Tá, porque realmente você falou que foi em 2020, 2021, né? Isso. Te passou o Covid e hoje em dia está muito mais, existem muitos, nossa, eu acompanho aí, né, pelas mídias, a evolução que teve, né, as orientações em como, né? Sim. Então, realmente, eu imagino que lá atrás, né, 2020, 2021, até falavam que são as crianças do Covid, né? Porque parece que surgiu vários, né? Ou realmente todo mundo começou a aceitar, né, que tinha um filho com alguma deficiência e aparecer várias, mas que coincidiu com o Covid, mas que não tem nada a ver, né? O fato de ficar em reclusão também, né? Sim, sem a parte social. Sim, porque isso influenciou, né? Influencia. Porque ele cresceu um bom tempo longe do convívio social, né? Isso. E como é que foi isso para ele? Ele se assustou? Ele tinha dificuldades? O barulho? Como é que era isso? O barulho, na verdade, para ele, eram barulhos pontuais, né? Então, liquidificador eu não podia usar de jeito nenhum. Olha. Só de eu pegar um liquidificador, ele chorava. Então, assim, não podia usar liquidificador, triturador, nada com esse tipo de barulho. Secador de cabelo. Secador de cabelo, também não podia usar. Então, assim, qualquer barulho nessa frequência assustava ele. Porém, músicas, até bateria, ele gostava. Então, eram barulhos específicos, né? Não eram todos os barulhos. E aí, quando começou a flexibilizar a pandemia, eu andava de bicicleta com ele. Então, eu pegava a bicicleta, colocava ele na cadeirinha, com 1 ano e 9 meses, quase 2 anos, e a gente ia... eu andava a orla da praia inteira com ele, né? Então, assim... barulhos de carro, tudo. Então, não foi uma coisa... um mundo diferente para ele, né? Você vivenciou com ele logo cedo todo esse mundo externo. Isso, né? Eu saía bastante com ele em área aberta, assim, praia. Sim. Né? Essa parte de movimento que eu me preocupava, né? E eu acabei sobrecarregando ele. E até eu entender isso, que... precisa, sim, de terapias, precisa de uma quantidade boa, porque as crianças, ela têm uma janela de oportunidades, né? Até os 6 anos,
né? Que ali o cérebro é muito plástico, né? Não que após isso não funcione, funciona, claro, né? Mas é um a período plasticidade crítico cerebral, de... isso é muito grande. E eu sabia que eu estava correndo contra A o tempo. importância de você trabalhar com a criança desde o momento Da descoberta. da descoberta. Isso. Então, ali eu estava correndo, eu já sabia, eu estava correndo contra o tempo. Uhum. E esperando as terapias oficiais, né? Sim. Eu pagava particular a fono, porque, enfim, né? Planos de saúde, a gente sabe que é um pouco complicado, acho que muitas mães sofrem com isso, né? Eu imagino a dificuldade que não deve ser. Quem pode se beneficiar de plano de saúde, né? Porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que dependem também da parte pública. Sim. E aí é mais complicado ainda, a demora muito grande, né? Então, fui numa corrida contra o tempo e nessa de querer estimular, querer fazer, e eu sobrecarregava ele. E à noite era a crise na certa, né? Crises de chorar de meia hora, quase uma hora, assim, grito, choro. Difícil de controlar. Dificílimos. Teve uma vez que eu não sabia mais o que fazer, eu sentei no chão, comecei a chorar com ele. Ele sentou no meu colo, a gente chorando junto, eu e ele ali, e a gente contou, eu comecei a contar, né? Contamos até 100. E aí os dois começaram a se acalmar. Olha só, você foi buscando técnicas de lidar com essas situações. Porque era todos os dias. Então, Olha assim, na verdade, eu acho que também, de uma certa forma, eu passava atenção para ele, né? Sim, porque criança é sensível, né? Porque eu sabia que ia chegar aquele horário, eu falei assim, meu... Mas até entender que eu estava sobrecarregando ele, né? Foi aí que eu comecei a entender que à noite, para fazer exercício, não dá, né? Ele fazia natação à noite, não dava, né? Após um período de escola, muitas vezes eu tentava pegar ele antes, mas até os 3 anos, até os 3 anos, ele ficava período integral na escola, né? Para poder trabalhar. E aí eu pegava à noite, eu queria fazer tudo com ele, né? E aí eu comecei a buscar em alguns dias que eu saía cedo do trabalho, né? Eu pegava ele antes de acabar o período integral para poder estar com ele, né? E dá-lhe atividade. Coitada. Quer dizer, é perdoável, né? Eu imagino assim que você, como mãe, você tentou, falei, não, você correu contra o tempo para tentar, tipo assim, algo assim, não. Ele não é uma criança com TEA, não, eu vou vencer, eu vou combater. Não existiu isso assim dentro de você, não, ele vai se curar, né? Pensar numa cura, não. Não, porque eu sei que o TEA não tem cura. Então, você correu contra o tempo mesmo para que ele fosse uma criança mais normal possível. Para que ele tivesse as mesmas condições de uma criança típica, né? Então, assim, porque eu sabia do sofrimento que ele poderia vir a ter. Sim. E da própria... assim... como é que fala? Desenvolvimento. Não. Característica do... esqueci a palavra. Mas da parte de... motora, do desenvolvimento. Preconceito. Eu sabia do preconceito que ele teria. E eu então, provavelmente, esse julgamento foi um item que marcou muito para você. Foi. Um preconceito, foi. Esse daí é um julgamento que você frente ao mundo. Eu vi... Então, foi um preconceito. Eu vi... Enquanto eu ainda não tinha o diagnóstico do meu filho, eu imaginava, né, pelas condições, enquanto eu estava nessa busca para entender o que estava acontecendo com o desenvolvimento dele, eu já... eu senti o preconceito. Sim. Não foi diretamente a mim, mas eu senti porque eu falei, não é comigo, mas pode
lá para frente pode ser, Sim. se meu filho tiver esse diagnóstico, né? Então, foi uma corrida, assim, contra o tempo, pelo desenvolvimento dele, por ele mesmo, né? E, assim, para ele ter as mesmas oportunidades, para ele poder ter as mesmas oportunidades que outras crianças, né? E essa parte é bem complicada. Tá aí esse olhar, né, desse preconceito, tem mais a ver com o olhar das pessoas ou o silêncio delas? Porque quando alguém chega para você e fala assim, mas ele é diferente, né, não sei. Fala assim, não, meu filho é autista, né? Eu acho que... O que choca aí? Eu acho que o silêncio. O silêncio, né? Porque se a pessoa nota que tem alguma coisa diferente, ou que ela faz aquele olhar, realmente tem alguma coisa diferente. Tem. Sim. Meu filho é autista. E eu falo que ele é autista porque para mim, diagnóstico não define o que ele vai ser, né? Ele tem um diagnóstico, ele tem um crescimento atípico, ele tem uma forma de pensar diferente, mas o autismo não é só isso. Sim. Né? Então, assim, ele tem um jeitinho de se desenvolver que não é igual a todas as crianças. Sim. Então, quando alguém percebe e até comenta, eu gosto de explicar, eu gosto de falar, porque eu acho que a informação é um caminho legal, né, para a inclusão. Mas eu acho que não só a informação, porque informação a gente tem muita, tem bastante, mas ainda é o próprio preconceito que as pessoas têm. Sim. Né? Então eu sofri esse preconceito antes mesmo, né, de meu filho ter o diagnóstico, e me doeu muito, porque veio de uma pessoa que eu admirava, que eu tinha uma imagem, né? E eu ouvi que, assim, foi depois de uma aula que eu dei para 2 crianças autistas, com um suporte, né, que a gente define assim, pelos níveis de suporte, pelo que ele precisa de ajuda, pelas comorbidades que eles têm, né? Então, eram 2 crianças que eram diferentes na forma visível, né? E foi depois de uma aula que eu dei, e eu fiquei sozinha nessa aula com 2 crianças. Foi também ali que me deu um start. O Ben estava com 1 ano e meio, quando eu comecei a desconfiar. Sim. E deu tudo certo. E essa pessoa falou para mim, olha, conforme, porque eu já tinha dado aula para 1. E na semana seguinte veio o amigo, Sim. né? Uma mãe conhecida indicou pelo atendimento que eu tinha feito. E aí essa pessoa, ela falou para mim, olha, essas pessoas são uma comunidade. Se você atende um bem, vai vir mais para você. Inclusive, sugiro você aumentar a sua hora-aula. E aquilo me pegou de um jeito, porque assim, hoje eu entendo que é uma comunidade, de fato somos uma comunidade, porque o profissional que atende bem nosso filho... Isso é um preconceito, né? Então... Aquilo me atingiu de um jeito, porque assim, aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, meu filho, eu acho que ele é autista. É esse preconceito que ele vai ter lá na frente? Né? É isso que ele vai enfrentar lá na frente? Então, assim, ele não tem o direito de fazer uma aula com outras crianças. Sim. Só porque ele tem uma deficiência? Então, assim... Eu parei, eu pensei nesse dia, eu falei, por quê? Por que eu não posso atender bem uma criança e ela chama a outra aqui? Está dentro da inclusão que nós temos aí, como é que uma profissional pensa, né? Senão todas as deficiências são uma comunidade, onde está a inclusão nisso, né? Sim. O objetivo da inclusão é sermos todos um, né? É igualdade, né? Embora tenha, mas
esse tem o autismo, outro tem uma deficiência, é cego, mas todos têm o mesmo sentido de vida, né? Mesma emoção, mesma sensação, necessita de cuidado. E é o que eu falo, as pessoas elas precisam enxergar a pessoa. Sim. A gente diz que é uma pessoa com deficiência. Então, Sim, muitas vezes as pessoas ela não esquecem de ver a pessoa, né, por trás da deficiência. Então, e eu tenho colegas assim que hoje em dia não tenho mais convivência, né? De uma certa forma, é triste falar isso, mas é confortante não ter uma convivência. Sim. Que dão graças a Deus quando não vem mais na aula, porque não gostou da aula. Como que eu falo? Gente, como é que uma pessoa tem coragem, né? Eu falei, a pessoa De ali, ela lidar tem uma com a oportunidade. deficiência de cada um. E, poxa, por trás daquela criança, por trás daquela pessoa, tem uma família com sonhos, tem uma mãe, tem um pai com sonho. Sim. E não é aquele sonho que eles tiveram que apagar da vida deles. Tiveram que construir um novo caminho. Sim. Né? Mas mesmo assim são pessoas com sonhos, né? E só buscando uma qualidade de vida. Então é muito triste ter que presenciar, ter que ouvir isso. Tá, essa é uma das partes, então, mais difíceis, né? É. Você enfrentar pessoas que não têm uma mente tão aberta em relação à aceitação das pessoas com deficiência, né? E tá cheio, viu, Mari? Tá. Tem esses seus amigos aí que você teve e você decidiu isso de uma forma muito simples. Me afasto. Eu não preciso conviver. Não. Né? O que você precisa é você e seu filho, as pessoas que estão à sua volta, que colaboram para que esse processo de desenvolvimento dele aconteça, né? Entendeu? O restante é o restante. Né? E eu vejo assim, né, Mari, uma outra coisa, Mariana, né? Desculpa, no Mari, né? Que eu já conheço você como Mari, teu Instagram é Mari, né? Eu gosto. Você gosta, né? É aceitação. Eu acho que a partir do momento que você aceitou, naquele momento você criou o vínculo definitivo com seu filho. Isso. E o restante é o restante. Não importa o mundo, vou viver para ele. Ele precisa de mim até o fim, enquanto eu por aqui estiver, por ele eu farei, né? Isso. E eu vou ser sincera, eu acompanho, né, muito o seu Instagram. E o seu filho, bem, ele é uma graça de menino, né? Eu vejo lá umas peraltices, eu vejo umas peraltices dele, né? Assim, muito fofas, muito inocente, sabe? Assim, aquela coisa bem natural, bem espontânea. Ele está com quantos anos? 6 anos. 6, a caminho de 7. Essa primeira infância, né, que eu como psicóloga, eu valorizo muito a primeira infância, eu acho que é ela que dá o suporte para a vida. E eu percebo que o bem, ele está recebendo esse suporte, que você dá a ele esse suporte, Sim. o que vai ser muito importante na vida dele. Eu, na verdade, eu falo aqui que eu tenho muita sorte. Sim. Porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Tem, né? Tenho. Não posso reclamar. O pai dele ajuda muito, meu marido ajuda muito. Ajuda não, né? O pai é pai. Eu sempre falei isso para ele, o pai é pai e o pai do meu filho é pai. Né? E ele, nesse pai, né, que ele tem, ele é o pai dele mesmo, ele sabe, ele cresceu sabendo disso. Sabe, cresceu sabendo, tem um amor incondicional. Embora vocês estão separados, né? Sim. Mas o pai é o pai mesmo. Nós separamos quando ele era pequeno ainda, né? 3 aninhos. Um pouco antes dele completar 3 aninhos. Mas não teve nada a ver com ele, né? O que ocorre com muitas famílias, né? Quando se tem um diagnóstico dentro de casa, muitas mães ficam sozinhas. Muitas mães ficam sozinhas. Pouco pai escolhe ficar, né? Sim. No meu caso foi uma coisa totalmente diferente, né? Não foi pelo diagnóstico. Ser bem acolhida por todos, né? Isso, não foi pelo diagnóstico. Então, assim, é o que eu falei. Uma rede de apoio incrível, avós, tios, tias, sempre presente. Então, não, né? Eu falo que eu tive sorte porque eu conheço muitas histórias.
eu tenho um programa de natação adaptada, onde Sim. eu normalmente costumo entrevistar os pais em relação à criança, né, para saber. E eu encontro muitas mães solos, né, que estão ali na batalha, dia a dia. Muitos pais que ficam, isso é maravilhoso, que escolhem estar presente, né, que é difícil. E então, assim, eu não posso reclamar dessa parte jamais. E é muito triste, né, saber que tem muitas mães que correm sozinha, porque acaba influenciando no desenvolvimento da criança. Então, eu acho que o bem, ele consegue se desenvolver bem, porque toda a família é alinhada, né? A gente tem... somos todos em prol dele, né? Que bênção, né? Todas as diferenças são deixadas de lado em prol dele. Então, isso a gente consegue todo mundo separar bem, né? Algumas dificuldades, mas que casa não tem suas dificuldades, né? Sim, todas têm. Então, nesse sentido, eu sou muito abençoada, não posso reclamar, mas é muito triste quando eu vejo muitas mães sozinhas, dando conta, e é pesado, né? Eu tô falando assim, tentando nessa leveza, né? Sim. Mas é pesado. Então, nisso, se eu perguntar onde você conseguiu força para sustentar tudo isso, foram as pessoas que estão próximas de você, já em foco aí com as mães solo, né? Isso. Que não deve ser fácil. A importância da família estar junto, amigos, quem mais? Os mais próximos a você, quanto mais apoio, quanto, né, mais orientação, mais acolhimento você tiver, você agradece. Porque é aquela história... E quem cuida de quem cuida? Sim. Né? Porque como é que você vai cuidar de uma pessoa se você não está bem para cuidar? A gente precisa. Sim. Por um Quem tempo, vai cuidar da Mariana? Eu tive um período que eu morei sozinha com o Ben, né? E eu conseguia tomar um banho quando ele dormia, né? Assim, mais demorado. Chegou a ser mãe solo. Né? Então, eu chegava à noite, ele acabava de dormir, aí tinha um tempo para tomar um banho, ou para comer uma comida quente, porque às vezes não dá tempo disso, né? Você tem que ir ali na correria, ou come um lanche, come alguma coisa para dar conta do dia. E então assim, é complicado, né? Mas eu acho que é muito importante o apoio, né, familiar. Sim. E ou que as mães elas possam ter alguns segundos de cuidados, né? Porque você ser mãe 24 horas, você não é um trabalho que você não tem descanso, né? Sim. E o preconceito também atinge essas mães, né? Quando ela deixa os seus filhos nas escolas, que aí as escolas acham que elas estão deixando para se livrar deles. Mas não, que horas elas trabalham? Que horas elas conseguem fazer alguma coisa? Sim. Então, as escolas, elas também precisam estar bem preparadas, né? Que a gente vê que tem muitos locais que maltratam as crianças, né? Que não estão preparadas. Mas eu creio que hoje em dia já existe muita evolução nesse sentido dentro das escolas, muita participação de pais, graças à nossa mídia, né? Os nossos... As internets da vida, esse mundo de rede social acabou nos patrocinando, né? Eu sou bem assídua a essas pesquisas, eu vejo o quanto, inclusive, né? Tem coisas que eu até encaminho para você, né? Porque eu sigo o seu Instagram, e da importância de tudo isso, né? Sim, sim. Então, está mais inclusivo. Sim, mas... é inclusivo que se fala, né? Mas mesmo assim ainda existe aquele preconceitozinho. Existe, eu acho que faltam capacitações, né? Tá.
Se a gente parar para pensar, sim, falou, assim, capacitações nas escolas. Isso, professores sobrecarregados, Sim. né, que precisam de auxiliares, e esses auxiliares precisam estar capacitados e preparados. Sim. Né, isso é importante, né? A educação é um fator que talvez precisa ser revisto, né? Sim, sim. A gente tem um aumento nas escolas. Sim. Né? Cada vez mais a gente observa, né? Sim. Essa frequência. Mas falta ainda alguns professores se capacitarem, né, para o atendimento atípico, e os profissionais que ajudam os professores também, né, ter essa capacitação. Sim. Porque é importante, é o que eu falei. E isso não só com autismo em si, né? A gente tem várias deficiências hoje em dia, né? Antigamente, uma vez eu assisti, cortando um pouco, uma palestra onde uma pessoa perguntava, eu não vou lembrar agora o nome da palestrante, mas ela perguntou quem ali presente lembrava de ter um amiguinho na escola com deficiência, qualquer que fosse. Eu, particularmente, não lembro de ter, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais estão conseguindo, né, enfrentar o mundo. Sim. As escolas estão recebendo, mas ainda assim falta a parte de capacitação, falta a parte de um acolhimento real. Sim, porque eu fico imaginando, 20 crianças dentro de uma sala e uma criança com um problema como o TEA, né? A dificuldade que não deve ser para fazer ele interagir, né, com as demais crianças. Deve ser trabalhoso. Teria que ter dentro de cada sala que tenha uma criança com um problema do TEA, alguma pessoa, algum outro educador com conhecimento. Seria isso? Isso. Para auxiliar, né? Auxiliar a criança. Isso. Tem os profissionais de apoio inclusivo, né? Mas a régua do autismo é muito, muito ampla. Né? Nem todos aprendem da mesma forma, nem todos estão ali presentes em sala, mas o conteúdo no momento não é de acordo com o que ele precisa aprender no momento. Então, é por isso que é importante alguém especializado ali do lado dele. Sim. Para estar dando aquele auxílio e para estar incluindo de fato. E a inclusão também, ela deveria vir de casa, né, de pais típicos. Sim. Porque hoje em dia é quase impossível você não ter um colega de sala seja autista, seja T21, né, que é síndrome de Down, ou com algum problema motor específico, né? Então, com alguma deficiência física. Então, assim, precisa dessa conversa em casa, né? Os pais típicos precisam conversar com as crianças, porque se você vai numa classe escolar, um pré, um jardim, normalmente as crianças não conseguem ver ali a deficiência, né? E conforme elas vão crescendo, vão tendo a parte social, que elas vão vendo que nem todos se desenvolvem da mesma forma. Sim. E que elas precisam acolher. Né? Digamos assim, que hoje em dia as famílias, devido às inclusões, né, o projeto de inclusão que existe, elas pararam de... Bom, aceitação, que nem eu falei, né? Aqui é a sua aceitação. Elas aceitaram que tem um filho e resolveram ir para as escolas, para as ruas. O filho é daquele jeito, mas ele pode participar do todo igual a todos os demais, entendeu? Sim. Porque eu lembro assim que na minha época escolar eu tive lá uma colega de sala que era paraplégica, mas os colegas de sala, eles eram super parceiros, né? Tive também colega que era cego,
mas a mesma coisa. Sempre tinha um amigo ou outro que era o braço direito dele, as pernas dele, a voz dele, o olhar dele, né? Sim. Então, essas deficiências, antigamente, era normal, né, em sala de aula. Sim. Eu lembro também, como eu sou formada em psicologia, que eu fiz trabalho com uma clínica, né, de rede, acho que era rede municipal, só de crianças com a síndrome de Down. Então, eles eram separados. Hoje em dia, não. Eles vão para as escolas. Né? A importância da família hoje em dia estar olhando com uma certa normalidade, né? Como se fôssemos todos iguais. Tem a deficiência? Tem, mas quantas deficiências nós não temos? Sim. Também, né? Normais, ninguém é. Não existe taxa de normalidade, né? Sempre tem um problema ou outro, né? Eu, você, qualquer ser humano. Ser diferente é normal. Exatamente. E é legal, isso. Né? Porque ser diferente é normal. Né? Porque se uma pessoa fala assim, não, eu sou super normal. Não, essa pessoa está fora da realidade dela. Não tem, não. Né? O que é ser normal, né? Exato. E nessa fala toda que a gente está tendo aqui, me conta um pouco. E Deus? Entendeu? A fé nesse processo. Ela entrou, onde ela foi mais forte. Como é que foi isso para você, esse olhar para divino, sabe? Parte de religião, né? Não necessariamente a religião, porque eu vejo assim, a fé, ela não é externa. Isso. Ela é algo que está aqui dentro, sabe? Que nem há pouco a gente, no início, comentou alguma coisa que como se você tivesse sido preparada. Foi uma mãe que foi abençoada, porque foi preparada para receber um filho, sabe? Com essa deficiência, tá? Nós falamos, mas você falou assim, que é o universo, né? O universo trabalhando por você. Mais ou menos isso. Então, eu nasci, fui batizada, cresci no catolicismo, né? Mas eu diria que eu conheci outras religiões, né? Eu vi sobre o espiritismo, sobre o candomblé, sobre a Umbanda. Então, assim, eu não me defino como uma religião específica. Eu acredito em Deus. Tá. Sim. Você é cristã? Sim. Acredito em anjos da guarda. Tenho o meu sempre comigo aqui nas costas. Bênção. E acredito nessa proteção, né? Então, na verdade, eu sempre, ao invés de pedir, eu sempre agradeço. Eu sempre agradeço pelas oportunidades, né? Eu agradeci por ter meu filho e agradeci por ele ser saudável, porque teve uma vez que uma colega perguntou, ela estava tentando saber como se perguntava se a criança, e se para os pais, né, tentando fazer uma anamnese, se a criança tinha algum problema de saúde. Aí eu falei assim para ela, olha, por exemplo, meu filho não tem nenhum problema de saúde. Ela ficou me olhando assim, como se eu tivesse falado grego. Aí ela, como assim? Eu falei, não. Tô vendo que aquele menino tem problema. Eu falei, graças a Deus, de problema de saúde ele não tem nenhum. Ele é autista. Isso não é um problema de saúde. É diferente, né? Diferente de uma doença. Ele tem ali um transtorno de neurodesenvolvimento. Mas ele não tem uma doença. Sim. Né? Não tem nada para ser curado ali. Graças a Deus ele está super bem de saúde. Então, assim, agradeço a saúde do meu filho. Então, quer dizer, você falando assim, esse daí é uma postura na sociedade que precisa mudar, né? Muito. Então, porque as pessoas ainda vê assim como... E com urgência, né? Porque
existe essa necessidade das pessoas lerem mais. Hoje em dia não é, mas eu não tenho acesso a isso, aquilo. Tem, hoje em dia todo mundo tem. Tem mais celular no mundo do que pessoas. Inclusive, muita informação ruim também. Também. Tem que saber o que ler, né? Mas buscar fontes mais fidedignas, né? Que tragam realmente o assunto mais preciso. Eu diria que ser crítico. Por exemplo, hoje em dia... já volto para a parte religiosa. Hoje em dia, o maior tratamento para o autista é a ABA, né? Análise do comportamento aplicado. Quando me falaram sobre isso, eu fui pesquisar. Você encontra coisas muito boas e encontra coisas muito ruins. E aí você fica naquele fogo cruzado, né? Porque eu procuro saber dos próprios autistas adultos, médicos. E tem uma parcela de autistas adultos que defendem super bem, né, a aba, e tem outras que julgam muito. Eu falei, peraí, então. Fui lá e me inscrevi numa pós-graduação de aba, com a deficiência intelectual. Ótimo. Eu falei, deixa eu ver o que é para o meu filho aprender. Deixa eu ver o que tem que fazer com ele. Sim. Né? Mas não foi um cursinho, foi uma pós-graduação, né? De 2 anos. Estou aí. Você está fazendo ainda. Nossa, é um assunto muito complexo, sim, né? E por tudo que eu li, graças a Deus, encontrei uma profissional que aplica super bem, né? E meu filho faz aba de verdade. Hoje eu falo que ele faz aba de verdade. E isso foi um salto absurdo pro desenvolvimento dele. Sim. Não só existe a aba, existe outros, mas principalmente para a parte comportamental eu indico muito. Né? E sou fã. Não tenho o que falar. Porque... Você é super a favor do aba. Sou porque fez a diferença na vida do meu filho. E assim, a parte do aba real é a parte afetuosa. É aquela parte que respeita a criança, respeita o ritmo dela. E se desenvolve através de um cuidado, né? Tem um olhar diferenciado para a criança. Saber respeitar o que ela quer, saber respeitar o limite. Essa seria uma mensagem que você está transmitindo para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Isso. Então, procure pessoas que sejam carinhosas, profissionais que respeitem, porque infelizmente com esse crescimento, né, de conhecimento, existem muitos profissionais que acham que forçar a criança a fazer alguma coisa para ela aprender é a forma certa, e não, né? Então existe. Imagina, ainda mais eles têm resistência, né? Na verdade, os autistas eles fazem o que fazem sentido, né? No tempo deles, né? Isso, não é no nosso tempo. Não, eu diria que é de uma forma diferente do convencional, mas sempre respeitando os limites, né? E então, assim, voltando um pouco, essa parte, né? Deus e ciência, para mim, anda lado a lado. Eu respeito muito a parte científica. Eu prezo muito pela parte científica. Perfeito. Mas, para mim, eu acho que o que segura a gente é essa parte espiritual, né? A gente agradecer. A gente ter quem agradecer. Fala obrigada, né? Obrigado pela saúde, obrigado por me dar uma paciência, obrigado por conseguir. Eu acho que ajuda a gente até se organizar, né? Tá. A gente ter essa parte espiritual. Eu acho que essa importância, quer ou não, quantas e quantas vezes eu também já usei, né? Esse lado da fé, assim, parece que ele te alivia, sabe assim, ele tira aquela sobrecarga
Tá? E quer queira ou não, é uma coisa assim muito real, né? Essa fé. É acreditar muito em você, né? E na sua capacidade, no que você pode, olhar para aquilo que você fez, né? Isso. Até o presente momento, olhar para o seu caminho, para a sua evolução, tá? E você vê assim que sozinha você não seria nada. Você precisa sim da fé acima de tudo, né? Pra gente Deus na frente sempre. E precisa o quê? Das pessoas, ser acolhida, sabe? Sem essa sensação de estar sozinha nesse mundo. Que bom que você tem seus familiares com você, amigos, o ex-marido, o atual, todos parceiros com você. Seu filho está próximo aí aos 7 anos, né? Nessa primeira infância, onde todo esse aprendizado que ele recebeu, com certeza ele vai levar para a vida, né? Vai levar para a história, para o caminho dele. E assim, nós meio que estamos chegando aqui a um fim, né, do nosso bate-papo. Eu penso muito assim, né? Coloca o pé, que Deus coloca o chão, né? Esse colocar o pé, isso é algo que eu uso muito, tá bom? Colocar o pé é mais ou menos assim. Mariana teve um filho, com 1 ano e meio, ficou aquele período do Covid, reservada dentro de casa, observando algumas coisas estranhas, mas não, imagina. Tira essas coisas da sua cabeça. Aí continuou caminhando, descobriu algo dentro dele, entrou em ação. Essa ação que você não ficou parada, você foi à luta. Você vai à luta, você está nessa luta contínua por buscar o melhor para seu filho. Sim. Você se doou por inteira, como mãe, como mulher, né? Sem deixar de lado também o seu profissional, né? O seu eu vejo que você se cuida, tá bonita, né? Brinquinho, cabelinho. Então, você conseguiu, nesse caminho, criar um formato dentro da sua vida com essa aceitação de ter um filho com TEA, né? Colocou o pé, entrou em ação e Deus, que é a fé, né? Está colocando o chão e você percebe, você agradece, cada vez mais você vai na sua evolução. Sim. Né? Então, para a gente finalizar, assim, conta, porque o Instituto Mais, né, o podcast do Instituto Mais, ele tem assim um slogan, né? Foi um slogan criado lá no início, quando eu entrei, né? Sempre pensei assim, o futuro é o nosso presente. Se a gente faz aqui agora, com certeza lá na frente você tem um retorno, mas ficar parada não vai resolver nada. Então conta assim para nós como que você vê esse slogan dentro do caminho que você percorreu até aqui. Eu acho que, né, o fato do aceitar em si, né, e correr atrás para que eu pudesse oportunizar tudo que eu pudesse para o meu filho, para lá na frente ele poder ser a pessoa que ele sonha em ser. Né? Sim. É o que eu falei, independente de diagnóstico ou não, isso não vai definir ele, e se ele falar para mim que ele quer ser um astronauta, eu vou ajudar ele a ser um astronauta. Mas é assim, então o caminho que a gente vai construindo aqui, o dia a dia, a força que a gente tira de dentro, né? O presente que a gente vive, o que a gente se doa. Sim. E também o que a gente se permite ser. Sim. Né? É importantíssimo, né? E a ideia é que o futuro a Deus pertence, sim, mas que ele seja construído com base no que a gente está plantando, né? Sim.
Então, assim, a deficiência do meu filho veio para me mostrar que eu consigo ajudar ele e consigo ajudar outras crianças, né? Perfeito. Então, é isso que eu quero. Eu tenho professores comigo maravilhosos que trabalham comigo, Sim. que me auxiliam nas aulas e que me ouvem. E assim, e eu amo passar o que eu sei, né? De ensinamento ali, como lidar, como ajudar. Sim. Então, é isso. Eu acho que você se doar, você se dar, você fazer o seu melhor ali todo dia é o que... É a marca que eu pretendo Entendi, deixar já lá na sei. frente. Quer ver? Eu vou falar assim, ó, que é bem, né? Teu filho, ele foi o teu professor para sua vida. E continua sendo. Entendeu? Continua sendo, porque foi ele que deu todo esse aprendizado para você. Tá? Talvez não fosse igual se você tivesse um filho, né? Típico, sim. Dizer assim, normal? Não, porque não tem normalidade, né? Tivesse um filho sem um autismo. Sem deficiência. Né? Sem deficiência. Olha o quanto você ganhou nesse caminho, né? Sim. Quanto aprendizado, quanto conhecimento, Mas, né? deixando claro também, mais uma vez, por causa da rede de apoio. Da rede de apoio. Então, esse é um fator importantíssimo para todas as famílias que têm criança com deficiência no autismo. Uma avó, um tio, né, eles estarem presentes. Isso. Que ótimo. É presença. Não é uma pessoa só, né? Não dá, não tem como. Sim. Né? Envolvem mais pessoas. E é isso que impulsiona a gente para frente. Perfeito. Se eu não tivesse essa rede de apoio, você não saberia quem você é. Não mesmo. E assim, olha que bonitinho. E o futuro começa na forma como escolhemos tratar o outro hoje. Essa é bonita. Né? Não é bonito? Então, agora nós estamos encerrando aqui nossa programação, mas deixa fala do seu Instagram, para que as pessoas possam ver o seu trabalho, né? Tá. Fala um pouquinho para a gente encerrar. Tá. _Vilani, com 2 L's. Lá eu coloco um pouquinho do dia a dia do bem, né? Algumas coisas que eu faço com ele, né? Sim. Que poderiam ajudar, inclusive, outras famílias a como lidar com seus filhos. Essa é a principal ideia. Esse é um propósito, um objetivo, tá. E ali, até muitas pessoas me perguntam se eu não quero separar trabalho, casa. Eu falo, não, porque eu sou uma só. Eu não aguento, não dou conta de mais de um Instagram. Ah, sim, fazer um isolado. Então, não, assim, tá ali... perfeito como é. Ali tem meu trabalho, tem dica para pais, tem um pouquinho das peripécias do Sr. Ben, né? E da pessoa que eu pretendo, né, continuar sendo. Então, a minha ideia é ajudar crianças atípicas, não só o TEA em si, né? Sim. Mas como eu tenho um em casa, fica mais fácil, apesar de que são todos bem diferentes. Então, às vezes, já teve pessoas que me chamaram no Instagram pedindo uma dica, falando o que eu faço agora, não conheço, nunca vi, eu não tenho, vou lá, respondo, porque eu acho que é isso, né? Assim, Dá uma atençãozinha, uma acolhidinha ali, não custa nada, né? É isso, não me custa. E então, é isso. Certo. Então, agradeço pela sua participação. Nós estamos chegando ao fim do Pode Mais, né, em mais um episódio aqui com a Mariana, mãe de criança com TEA, e com todos os aprendizados, e que isso tenha nos servido, né, para olhar um pouco para a nossa vida e ver a valorização que podemos ter com a nossa, e que a Mariana teve, assim como a Mariana teve com a dela. Então é isso. Abraços.